Ok. Ok. Boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde, sim, estou ouvindo vocês. Informar primeiramente que a gente vai estar gravando esse webinar para depois disponibilizar, né, para as pessoas que queiram se informar e deixar nas nossas redes sociais também. Pessoal, prazer para quem não me conhece, meu nome é Nayara. Eu trabalho aqui no Grupo Compre Certo, que é uma rede de drogarias. Sou também contadora e a gente convidou hoje o Saulo, que é o contador do Grupo Compre Certo, de várias drogarias, para estar dando uma explicação para a gente, no geral, com a chegada da reforma. Estamos aqui também com o Reginaldo, que é um dos diretores aqui do Grupo Compre Certo, para juntos a gente trazer para vocês esse conhecimento inicial, muitas vezes, né, que a gente não está preparado ainda para tudo isso que vai acontecer, e nosso intuito de promover esse momento hoje foi levar para as drogarias que estão no nosso meio, né, esse conhecimento para as drogarias começarem a se enquadrar, né, contadores e todo mundo, para esse momento novo que a gente vem aí já em 2027 para valer, tá bom? Então, eu quero convidar agora, primeiramente, o Saulo para dar uma palavrinha de abertura aqui para nós, e a gente já, em seguida, já começar o nosso webinar. Saulo? Boa tarde, me ouve? Me ouve bem daí? Sim, certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Saulo Garcia, sou sócio-diretor da Sátiva Controladoria, né? Como a Nayara informou, a gente faz a contabilidade do Grupo Compre Certo já há mais de 10 anos. Atendemos várias drogarias e farmácias também, né, de diversos regimes tributários, e a nossa intenção aqui é gerar uma consciência, né? Conscientizá-los do que vem pela frente, né, com a reforma tributária. Não é um assunto que será totalmente exaurido aqui, seria uma pretensão muito grande falar isso, né? Então, a nossa proposta é trazer para vocês as linhas gerais da reforma tributária para que vocês saiam daqui com consciência do que tem que ser feito e quais são as ações imediatas, né, e planejadas para os próximos meses. Saulo, você quer compartilhar daí? Tem alguém com você? Você quer que eu faça isso aqui? Acho melhor eu compartilhar, né? Porque aí eu Pode ser. conduzo na minha velocidade, pode ser? Combinado. E na medida do possível, pessoal, vocês podem digitar dúvidas no chat, eu estou de olho, e também levantar a mãozinha caso tenha alguma dúvida, tá bom? Minha tela está visível para vocês, Nayara? Tá sim, tudo certo. Vamos lá começar então, né? Em respeito a quem já está aí na webinar. Primeiro, só para a gente definir algumas regras, eu peço por gentileza que o áudio está aberto, né? Então vocês poderão fazer perguntas a qualquer momento, tá? Via áudio. Mas peço que levantem a mãozinha, né? Aí no Google Meet, levantem a mãozinha. A Nayara vai ser a mediadora e ela vai me monitorando aí de eventuais pessoas que queiram realizar questionamentos, tá? Pode ser que eu me reserve no direito de talvez adiar alguma pergunta, porque eu tenho a resposta mais adiante, ou talvez pelo volume, né, pelo fluxo de perguntas, para a gente não travar tanto o webinar, né, a gente pode segurar algumas perguntas para se respondê-las mais adiante, tá? Como eu falei, a pretensão aqui é trazer para vocês linhas gerais da reforma, então pode ser também que perguntas muito específicas eu não tenho pronto a resposta para vocês, tá? Então, caso aconteça uma situação dessa, deixem a pergunta, a Nayara anota e a gente depois volta com vocês com as devolutivas, se for o caso. Tudo bem? Qual que é o nosso objetivo aqui, então? É entender, né, em linhas gerais, o que muda com a reforma tributária, é a gente entender a linha do tempo, ou seja, já dá para a gente entender, então, que a reforma tributária ela não é uma mudança imediata, né? Ela vai acontecer de forma gradual, e ela será plenamente implementada a partir de 2033. Tá? Nós falaremos um pouco sobre isso. O nosso objetivo aqui também é entender qual o regramento tributário previsto, né, para o grupo de medicamentos, para cosméticos, né, linha de higiene pessoal e também para suplementação. Então, o nosso papel aqui vai ser agora apresentar essa nova dinâmica de tributação a partir de 2027, tá?
E também, né, novos códigos, né, surgiram com a reforma tributária. Agora nós temos o chamado C-Classe Trib, né, que está aí na tela. Temos a CST, né, para os novos tributos IBS e CBS. Então, é necessário, né, que nós façamos, né, um ajuste cadastral, né, item a item dentro do sistema de gestão de vocês. E, logicamente, né, adequar o formato de emissão de notas fiscais, no caso de vocês, né, preponderantemente cupom fiscal, a chamada NFCE, falarmos de estoque, um pouquinho de estoque, e também processos de devoluções de mercadorias, né, e alguma perda, avaria, furto e roubo também, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, tá? Falaremos também um pouquinho sobre a questão de reposicionamento de preço. Em algumas situações, o preço será impactado, né, pela reforma, para o bem ou para o mal, né? Pode ser que a gente tenha produto que terá redução de custo, tá? Ou seja, vai chegar para vocês, varejistas, com preço menor do que em relação a como ele chega hoje, tá? Isso pode acontecer. Falaremos de margem, né? Porque o objetivo também do nosso trabalho, né, da nossa apresentação, é ajudá-los na proteção da rentabilidade, né? É importante que vocês estejam muito atentos para que a nova carga tributária, especialmente se ela for maior, né, em algum segmento, ela não corroa, né, a rentabilidade da drogaria, tá certo? Falaremos também sobre crédito, né? Então, crédito agora é a nova moeda, né, na reforma tributária. Então, nós temos uma nova dinâmica de apuração de imposto, que é o chamado débito-crédito. Quem é lucro real, né? As farmácias que são lucro real aqui, que estão aqui na webinar, já, de certa forma, conhecem um pouco, né, esse modelo de débito e crédito. Agora, os outros regimes tributários, né, o lucro presumido, por exemplo, desconhecem. Então, nós falaremos um pouco sobre essa dinâmica a partir, né, de janeiro de 2027. E apresentaremos, no fim, né, um programa de implementação da reforma tributária que a Sátiva oferece não só para clientes, né, mas para quem realmente tiver desejo de contar com apoio nessa estruturação. Tudo bem, Nayara? Posso tocar? Vamos lá. Bom, para quem acha que a reforma tributária é apenas uma troca de nomenclatura de impostos, para quem acha que a reforma é uma preparação unicamente da área fiscal, está redondamente enganado. Então, é importante que vocês entendam, né, que a reforma ela impacta na formação de preço, né, e isso o empresário, né, o empreendedor, o gerente precisa entender, né, essa nova dinâmica de apuração. Ela impacta na tomada de créditos do seu fornecedor, tá, e na transferência de créditos tributários para o seu cliente. Nós falaremos também um pouco disso, mas já adiantando, quando você compra uma mercadoria, né, você terá direito a créditos tributários sobre essa aquisição. Então, falando aqui especificamente dos novos tributos, que é CBS e IBS, tá? Comprei, então, um produto, né, um cosmético, por exemplo, o crédito, o imposto que foi pago pelo fornecedor na venda dele para você, gerará crédito fiscal para você. Então, esse crédito poderá ser apropriado, tá certo? Da mesma forma que quando você vende esse produto, quando você revende ele, você terá um débito de CBS. Então, a diferença entre o débito e esse crédito é o que resultará no imposto a pagar no mês, tá? Então, nós vamos tomar créditos tributários nas aquisições e vamos debitar o imposto nas vendas para o nosso cliente, tá? Falaremos um pouco mais sobre isso. Bom, falaremos também sobre o impacto da reforma tributária no fluxo de caixa. Um ponto importante, tá, pessoal? Também vou aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas o crédito que originou na operação antecedente, ou seja, quando o fornecedor emitiu uma nota contra a minha empresa e essa operação tiver direito a crédito, eu só posso apropriar deste crédito quando o fornecedor pagar o imposto. Então, olha só a gestão que nós temos que fazer agora. Porque quando eu compro de um fornecedor que talvez é inadimplente com fisco ou é um devedor contumaz, se ele não pagou o tributo dele, isso não me gera direito à apropriação do crédito. Então, o crédito ele é financeiro, ele não é mais escritural.
Não basta ter uma nota emitida contra a minha drogaria, é preciso que aquele imposto seja liquidado. Então, é uma situação absurda, né, que a reforma tributária trouxe, mas veremos adiante que para isso existe uma alternativa, tá? Nós falaremos sobre isso também, tá? Mas o que eu quero que vocês já comecem a refletir é sobre as novas gestões que a reforma tributária trouxe. Eu preciso, por exemplo, entender se o meu fornecedor ele tem uma governança, se ele tem uma conformidade fiscal, se ele pagou o tributo dele ou não. Eu preciso entender se esse fornecedor ele está num regime tributário que me favoreça em termos de transferência de crédito. Porque, por exemplo, se ele for um fornecedor optante pelo Simples Nacional, pelo modelo convencional de hoje, ele me transfere um crédito pequeno. E se eu tiver o mesmo fornecedor, um concorrente dele, em outro regime tributário, no lucro real, por exemplo, ele vai me transferir um crédito tributário maior. Então, entender e mapear perfil de fornecedor agora é fundamental, é estratégico para que o dinheiro não fique na mesa, tá? Mapear até cliente, pessoal, é importante, porque nós falaremos um pouco mais adiante sobre isso. Quando eu vendo para um cliente consumidor final, o que é preponderante numa drogaria, né? Então, vai um CPF lá comprar medicamento, esse cliente, ele não é contribuinte da CBS, então ele não tem interesse no seu crédito tributário, o foco dele é preço final, né? Mas, se você tem uma parceria, por exemplo, com empresas, se você vende para CNPJs, essa empresa, ela pode requerer crédito tributário no seu documento fiscal. Então, mapear perfil de fornecedor e de cliente agora é estratégico, tá? Adequação de documentos fiscais. Então, no caso das drogarias, né, NFCE, principalmente, né, o cupom fiscal eletrônico. É importante que o cupom fiscal seja emitido de uma forma correta, em conformidade com as novas regras, com os novos layouts, com os novos códigos tributários. Então, pessoal, a nota fiscal agora, ela tornará mais importante do que ela é hoje, porque uma nota emitida errada, ela pode também trazer para vocês um prejuízo financeiro. Ela pode, inclusive, ter uma trava na hora da emissão da nota. A Receita Federal, pelo menos é a expectativa, né, é que ela consiga, por meio dos dados que vocês informarem no documento fiscal, cruzar em tempo real se aqueles códigos estão corretos ou não. E se tiver, por exemplo, uma incompatibilidade do C-Classe Trib com outro código que você informou, se não houver uma correlação, pode ter uma trava no momento da emissão do documento fiscal. Imagina você lá no PDV, né, com uma fila de clientes para fazer o pagamento e acontecer uma situação dessa. Então, a adequação cadastral, ela é fundamental, tá, e necessária. E, logicamente, né, adequação sistêmica também. A Sátiva, claro, né, não entra tanto nesse ponto, ela não entra tanto nesse... Desculpa, tá ligando meu telefone aqui. Perdão. A Sátiva não entra tanto na questão sistêmica, né, porque aqui a adequação de RP depende muito de adequação e layout das ferramentas, especialmente a Automatiza. Aí eu não sei se a Nayara trouxe algum representante da Automatiza para também nos posicionar, né, sobre como que está a evolução, né, dessas integrações. Paulo, eu não sei se tem alguém da Automatiza agora, mas a gente está falando de Automatiza aqui porque é um RP que é homologado aqui, um dos que é homologado na Copricerto hoje, mas com certeza a gente tem outras lojas aqui presentes hoje que não utilizam esse sistema e utilizam outros, a gente não pode responder por eles, mas esse sistema homologado, sim, ele já está com as atualizações para reforma, campo de IBS, campo de CBS, C-Class Trib, e todos os campos, né, necessários, ele já foi adequado, tá bom? E aí, quem tiver dúvida depois quanto a isso, pode me chamar também aqui no escritório que a gente conversa. Antes de a gente ir para o próximo assunto, Saulo, acho que a Elaine levantou a mão. Elaine, se você quiser falar, por favor. Oi, boa tarde, Saulo. Boa tarde. Eu fiquei só com uma dúvida aqui, quando a farmácia tem como cliente final uma empresa, né? B2B que eles falam, né? Isso. Essa empresa, ela só vai poder usar o crédito se ela fizer a revenda daquilo que ela comprou dentro da farmácia, não é isso? Por exemplo, eu vendo para um asilo.
né? O asilo compra a medicação, o nome dela, mas você passa lá dentro, não tem venda lá dentro, não tem geração de nota fiscal de venda. Então, não tem como ele pegar esse crédito, não é isso? Eu acho que, assim, pelo que eu entendi, né, isso encaixa quando você vende para órgão público, não? Porque É, como que ele vai pegar esse crédito? perdão, é Eliane? Elaine? Elaine, Elaine, na verdade, a reforma tributária, ela trouxe a possibilidade do crédito amplo. Então, mesmo aquela empresa que adquira para uso e consumo, tá? Se for o caso, ela tem direito a esse crédito, tá? Desde que seja um medicamento, né? Aí a gente tem que entender toda a lógica, né, da operação. O medicamento tem que ser utilizado, né, como despesa necessária, né, daquela empresa. Então, vamos imaginar uma empresa que compra medicamento para manter ali, talvez, uma farmacinha, né, dentro do estabelecimento dela. Ela tem, sim, direito ao crédito, tá? Então, não é necessariamente uma aquisição para revenda que gera direito a crédito. Agora, no exemplo que você mencionou, você está me dizendo de um asilo. Né? Um asilo é uma instituição sem fins lucrativos, ela não é uma empresa contribuinte da CBS. Então, ela não tem interesse no seu crédito. Tá? Então, assim como a pessoa física, né, CPF não contribuinte, o asilo também se enquadra, né, dentro dessa situação. O foco dela não é o preço líquido. O que é preço líquido? Valor da operação total menos a CBS. Né? Esse é o preço líquido. Ela não tem interesse nisso. O interesse dela, de fato, é o preço final. sabe, assim, desculpa, né, mas eu não consegui entender. É, o crédito, ele é gerado a partir do momento que você gera um débito, não é isso? Se você, então, assim, por exemplo, se a empresa comprou, né, e se ela manteve isso dentro da estrutura dela, sem emitir uma nota fiscal de venda, como que ela vai pegar esse crédito? Vamos imaginar. Vou pegar a minha empresa como exemplo, certo? Tá, Uma empresa de contabilidade. Eu não vendo medicamento, mas suponhamos que eu compre medicamentos, que eu compre qualquer linha de higiene que é necessária aqui para a minha atividade. Né? Não que seja imprescindível diretamente ligada, mas eu compro para fazer uma farmacinha, né? Como eu falei para vocês. Nesse caso, como é uma despesa operacional da minha empresa de contabilidade, essa despesa me gera direito a crédito tributário. E eu vou compensar esse crédito com a minha receita decorrente do honorário de contabilidade. Então, quando eu fizer a minha apuração aqui de CBS, a minha própria apuração, eu terei um débito de CBS sobre os meus serviços contábeis. E esse valor que eu comprei de medicamento para a minha farmacinha, ele pode ser gerado de crédito, ou melhor, ele será gerado como crédito e eu abato no meu débito para eu pagar a diferença no final do mês. Entende? Então, Saulo, pode eu ser não que tenha uma preciso dúvida. comercializar o medicamento para eu ter o crédito dele. Eu imagino também, Saulo, que a dúvida dela, eu não sei se eu entendi correto, mas ela não está emitindo a nota para essa venda, é isso, Elaine? Por se tratar de um uso e consumo, o pessoal lá não está te exigindo a retirada da não, nota fiscal. tudo é vendido com nota, Maiara, isso não existe, né? Assim, eu só não consegui entender, assim, porque, assim, logicamente, eu não entendi tudo errado, né? Mas eu tinha imaginado, assim, que para você fazer o uso do crédito, né, de qualquer produto, né, aí você teria que gerar o débito dele, e aí, em cima do débito, abater o crédito. Então, se essa empresa, se ela não fez a emissão da nota de venda de qualquer coisa dela, como que ela vai usar esse débito? Elaine, vamos Entendeu? imaginar a sua É isso que drogaria. eu não estava entendendo. Então, vamos imaginar a sua drogaria. Você Porque, vai comprar assim, um porque documento, esse medicamento não é uso e consumo, você entendeu? vai Não comprar é... em algum momento um material de escritório, não vai? Uhum, Vamos imaginar que você compra ali um papel, um lápis, uma caneta, borracha, né, para a sua área administrativa. Essa uhum. despesa é necessária para a sua drogaria e você poderá acreditar deste imposto que foi pago na etapa anterior, mesmo você não revendendo o material de escritório. É a mesma lógica para quem vai comprar o seu produto. Então, se ele é uma pessoa jurídica contribuinte da CBS e ele paga a CBS sobre outra atividade operacional dele, ele comprando o seu produto para uso e consumo e se incidir o CBS naquela operação, ele terá direito a crédito.
Ora, Sim. se eu comprei um medicamento que é alíquota zero de CBS, logicamente eu não teria direito a crédito. Mas se o produto foi tributado pela drogaria da Elaine nessa aquisição, esse crédito eu terei direito a ele. Então é a mesma lógica, né? Você não precisa ter que revender o produto para você ter direito a crédito a ele. Uhum. Tá, entendi. Obrigada, Saulo. Disponha. Prosseguindo, qualquer dúvida, por gentileza, podem questionar, porque a dúvida, como a da Elaine, pode ser uma dúvida de outras pessoas, tá? Posso falar? Posso falar? Sim, Marcinho, Ok. pode falar. Oi. Eu tenho convênio com empresas, né? Vendo para os funcionários das empresas. E aí, no final do mês, no fechamento, a gente gera o extrato, o boleto, e eu emito uma nota fiscal, né, referente aos cupons daqueles boletos para a empresa, né? Isso aí vai poder continuar fazendo e ela vai usar os créditos desse boleto para eles? Perdão, seu nome? Márcio. Márcio, bom, pelo que eu entendi, você emite cupom fiscal diretamente para o funcionário, certo? Isso. Então, a sua venda é para ele. Depois você emite uma nota global, que não deve ser de venda, porque senão tu teria uma bitributação. Exato, Essa exato. nota fiscal, ela não tem onerosidade, tá certo? Então, se ela não tem onerosidade, se ela não é receita, não incide CBS e IBS sobre ela. Então, o seu cliente não tem direito a crédito nenhum sobre essa operação, entendeu? Uhum. É uma Concordo. situação diferente, né? Porque a sua venda aqui é para CPF, né? Para consumidor final. Uhum. Então, a lógica nesse caso Foi aqui não pro é. funcionário, né? Aí juntou tudo no final do mês, tirei uma nota, uma DANF, para mandar para eles. Uhum, perfeito, eu entendi e é o que eu te orientei. Então, quanto à nota É. fiscal, ela não gera financeiro, ela não é receita, não tem onerosidade e não tem tributação. Entendi. Então, Obrigado. a sua empresa não terá direito a crédito sobre essa operação, né? Uma vez que o faturamento e a venda foi para o funcionário dele. Ok, obrigado. Prosseguindo, pessoal, então são 3 tributos, né, que surgiram com a reforma tributária. A CBS, então a CBS é a que eu quero que vocês tenham maior atenção nesse momento, porque ela já vigora em 2027, tá? Então nós temos a extinção total do PIS/COFINS em dezembro de 26 e teremos a vigência, né, imediata e plena da CBS a partir de janeiro 27, tá? Qual que é a alíquota da CBS? Não sabemos ainda. Infelizmente, né, a Receita Federal e o governo optaram por divulgar a alíquota somente por volta de novembro, tá? E certamente é por motivos eleitorais, né? Porque talvez divulgar uma alíquota agora, né, se poderia gerar ali uma repercussão negativa, né, para o atual governo. Então, a gente entende que é por esse motivo, tá? A IBS, nós falaremos um pouquinho sobre ela, mas não será nosso foco, tá? Não pode ser o foco das nossas simulações, estudos, a CBS, porque ela vai entrar somente em 2029, tá? E ela vai entrar de uma forma gradativa. Então, entre 29 a 32, nós teremos a implementação gradual da IBS, ela vai subir nos percentuais durante esses anos, e em 2033 eu tenho a vigência plena da IBS, tá? E, logicamente, né, paralelo a isso, eu vou ter a substituição também, a redução gradual do ICMS e do ISS, né? Para drogarias, o foco aqui é ICMS, né? Que é o produto que é o imposto que incide sobre a comercialização de mercadorias. Então, de 29 a 32, teremos a redução gradual do ICMS até que ele será totalmente extinto em 2033, tá? Qual que é a estimativa de alíquota? Né? Nós não sabemos a alíquota definitiva, mas nós temos uma estimativa, né? Uma aproximação. A CBS, ela deve ter uma alíquota nominal próxima de 9%. Pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? Então, a CBS terá uma alíquota nominal de 9%. E a IBS, ela terá uma alíquota nominal de aproximadamente 19%. Então, totalizando aqui, né, IBS e CBS, 28% de tributos, né, sobre o consumo, tá certo? Imposto seletivo.
é um tributo que incide sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, a incidência desse imposto é uma forma de, talvez, mitigar, né, o consumo desses bens e serviços. Quem paga imposto seletivo é a indústria, tá? Unicamente a indústria. Ele é um tributo monofásico. Ele não é um tributo plurifásico, né? Ele não vai incidir em toda a cadeia de circulação. Então, qual que é o impacto disso para vocês, né? Pode ser que o produto ele venha, o produto sujeito, né, ao IS, ele vai vir, logicamente, onerado por um novo tributo. Então, isso impacta para vocês no preço, né, da mercadoria. Quais são os produtos, tá? Pode ser que tenham poucos produtos que, de fato, fará algum impacto, né? E talvez para algumas drogarias nem fará impacto. Estamos falando de cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas, tá? Então, aqui entra H2O, entra refrigerante. Então, para a drogaria que talvez comercializa esse tipo de produto, vocês perceberão talvez um impacto no preço, tá? Por conta dessa incidência a partir de 27. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Posso falar? Pois não. Você disse que vai ser em torno de 28%. Né? A gente vai comprar o produto mais barato, porque não vai ter imposto, ele é preço fábrica praticamente, né? E uma pergunta que eu fico questionando sempre, ninguém me responde. Qual o impacto real dessa reforma tributária se a gente levar em consideração que vai ser 28%? Os meus encargos vão subir em relação ao que estão hoje? A nossa cadeia, que é os medicamentos e produtos de farmácia em geral, tem uma estimativa, assim? Tem uma luz no fim do túnel, antes de começar, para a gente se precaver? Não tem, né? Olha, perdão, seu nome? Eu não estou vendo É vocês Márcio. aqui, tá, pessoal? Então, eu estou perguntando o nome porque eu não estou vendo ninguém. Estou só vendo aqui a minha tela de apresentação. Tranquilo. Márcio. Tem como a gente saber, né? E isso tem como descobrir fazendo simulações, olhando para os números, tá? Então, não dá para a gente cravar aqui, né, para cada um de vocês, né, se você vai ter um aumento de carga tributária ou uma redução. Mas só uma correção no que você falou, porque você falou que o produto viria a preço de fábrica. O produto, ele será tributado pela indústria, tá? O que vai acabar, e nós falaremos um pouco mais adiante sobre isso, é a tributação concentrada. O que é isso? Hoje, uma indústria, quando vende um medicamento, ela tem uma tributação concentrada de PIS/COFINS. Então, ela paga o PIS/COFINS dela, mais o PIS/COFINS de toda a cadeia. Então, quando a mercadoria passa pelo distribuidor, ele revende a alíquota zero, porque o tributo foi pago já pela indústria. E ele embutiu no preço. Quando o produto vai para o varejo e o varejo revende para consumidor final, vocês têm alíquota zero de PIS/COFINS. Então, isso é expurgado lá no coração de vocês. Vocês não pagam PIS/COFINS sobre vários tipos de produtos, né, que vocês comercializam hoje. Não porque o produto tem benefício fiscal. Temos, tá, relação de produtos com alíquota zero. Mas eu estou falando agora do produto monofásico. Esse produto monofásico, por mais que ele saia para vocês com alíquota zero na revenda, é porque ele foi tributado de forma concentrada na indústria. Tá certo? Então, como que vocês são impactados com isso? No preço. Então, se ele paga o PIS/COFINS de uma cadeia toda, o produto chega mais caro, né? Em tese, para vocês. Qual que é, Márcio, a expectativa com a reforma tributária? Ele passará a pagar apenas o tributo de competência dele. Ele não paga mais o tributo da cadeia inteira. Agora, cada empresa na cadeia de circulação paga o seu tributo, né? Então, a monofasia, ela vai acabar. Então, a tendência, sim, é que o produto chegue um pouco mais barato para você. Entende? Então, existe essa expectativa. Agora, a minha expectativa, ela é baseada na técnica, né? Na matemática. Como o mercado vai se comportar em relação a isso, a gente não sabe. Então, já um ponto de atenção para vocês, tá? Entender, mapear aqueles produtos que hoje têm a monofasia, ou seja, eu tenho o PIS/COFINS concentrado, e monitorar se a partir do próximo ano esse produto ele vai chegar para vocês com uma redução de preço. Eu não sei se vocês conseguem, né, se vocês têm capacidade de questionamento, né, de negociação, ou se é algo realmente mais taxativo,
mas fato é que se o preço chegar o mesmo do que vem acontecendo esse ano, aqui tem briga, tá? Aqui vocês têm direito de questionar, né, aquela precificação. Entendi, obrigado. Bom, aqui, rapidamente, tá? Já falei muito sobre isso, a linha do tempo da reforma, né? Então, de 23 a 25 foi toda a parte de regulamentação, né? Parte de adequação das normas. A partir de 26, nós começamos com teste, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o cronograma de 2026. Então, quem não se atentou, quem não se adequou, precisa se adequar, tá? Só que nesse ano, nós precisamos já ter os documentos fiscais adequadamente preenchidos e emitidos. De que forma? CBS e IBS deverão ser preenchidos com alíquotas teste de 0,9 e 0,1. Saulo, mas eu tenho medicamentos com redução de base de cálculo, tá? Então, para esse medicamento, a alíquota vai ter também uma redução. A alíquota tem que mostrar essa redução, tá? Como eu já falei, né, a aplicação das reduções previstas para os casos onde tem redução e, né, preenchimento do CST e do C-Classe TRIB. Isso aqui, pessoal, para quem não está no Simples, já é obrigatório. Então, se a sua empresa não se adequou, você hoje tem um probleminha, você tem um desafio. Falaremos um pouquinho mais sobre isso no próximo slide, tá? Então, para 27, nós teremos o início efetivo da CBS, que é o foco aqui do nosso debate. Teremos a extinção do PIS/COFINS de forma definitiva. E outro ponto que pode favorecer o barateamento do produto, tá? Quando chega para vocês. O IPI, ele será reduzido a 0. Tá? Então, o IPI não será extinto, mas ele será reduzido a 0%. Então, medicamento já não tem IPI, né? Mas quando a gente olha para outros itens que a drogaria comercializa, eles têm IPI hoje, né? Então, não terá mais IPI a partir de 2027. Então, geralmente, dependendo do tipo de produto, o IPI é uma parcela importante, né? Daquela carga tributária. Então, eu espero que isso faça com que também o preço ele chegue com valor menor para vocês, tá? Início do imposto seletivo, como eu comentei para vocês agora há pouco, né? Toda a preparação do IBS para 2029 e, né, como eu já falei também, o impacto em preços, créditos e sistemas. Tudo isso para 27. Entre 29 e 32, a transição gradual que eu também já mencionei, aumento do IBS de forma progressiva, redução progressiva do ICMS e do ISS, e um desafio grande, né, gigantesco que teremos, é a convivência com 2 sistemas de apuração. Então, não bastasse ter o ICMS, que já é um sistema complexo, né, não é um modelo de apuração simples. Ficou mudo para mim, para todo mundo ou foi só meu? Sim, tá mudo. Ficou Saulo, mudo aqui confere seu também. áudio. Não foi você que me mutou aí, não? Não, eu não estava com a mão no computador. Acho que Pô, você deve ter engraçado, apertado porque isso. Ficou mudo aqui também. Não, realmente estava mutado aqui no meu, mas eu Não. nem encostei aqui, não sei o que aconteceu, não. Vamos lá. Bom, seguindo então, né, o modelo pleno de IBS e CBS será implementado a partir de 2033, tá? Então, conviveremos com 2 sistemas de apuração aqui entre 29 a 32. Então, pessoal, uma outra vantagem da reforma tributária para o segmento de vocês vai ser a extinção do ICMS. Por que é uma vantagem? Porque hoje vocês convivem com a substituição tributária, né? Ou seja, vocês pagam um ICMS ST. O que é o ICMS-ST? Nada mais é do que a antecipação de um imposto que você pagaria na sua saída. Então, olha que absurdo. Você antecipa o fluxo de caixa, o desembolso de um imposto que você, de um imposto que você nem vendeu, né? Então, acaba que você paga imposto de uma mercadoria que está no seu estoque. Então, essa maluquice, né, do ST, ela vai acabar de forma gradual, né, até 2033. Demora ainda, né, mas assim, já é uma boa notícia que não teremos essa loucura e vai ter um alívio financeiro, né, nesse aspecto para as drogarias.
Bom, pessoal, o primeiro problema, o primeiro desafio para a drogaria é a classificação item a item, né, do produto que vocês comercializam, tá? Então, veja bem, né? Então, a gente tem que olhar para a descrição do produto, temos que olhar para a NCM da mercadoria e a partir da NCM, a gente fazer a classificação tributária correta. Ou seja, eu preciso saber se esse produto ele terá alíquota zero, se ele vai ter uma redução de 60% de base de cálculo, se ele será integralmente tributado. Então, a NCM vai ser o direcionador inicial para que a gente consiga complementar com os códigos obrigatórios que a reforma tributária trouxe, tá? Então, como eu já falei, né, o PIS/COFINS hoje, ele tem um sistema monofásico, ele tem medicamentos com alíquota zero e ele também tem produtos, né, com regime normal de apuração. Então, amanhã, né, no futuro, a CBS, eu terei, né, para medicamentos e para os demais produtos, alíquota zero, eu vou ter uma redução de 60%, ou eu terei a tributação integral. Não terá mais a monofasia para a CBS. Tá? E nós temos o desafio, né, de ter a validação e a conformidade na emissão do cupom fiscal. Tá certo? E aqui é o prazo que eu queria mostrar para vocês. Quem está no lucro presumido e no lucro real já está obrigado desde 3/8 de 2026 ao preenchimento desses campos aqui, ó. É obrigatório, pessoal. Então, o que aconteceu foi que no final de julho, a Receita Federal, preocupada, né, com a falta de preenchimento, ela foi e flexibilizou a multa, porque tinha previsão de multa, e ela flexibilizou também a restrição, porque se você não preenchesse, por exemplo, um desses códigos, a nota não seria emitida, tá? Então, isso geraria um problema em âmbito nacional gigantesco. Então, ela manteve a obrigatoriedade nesse prazo, mas ela flexibilizou a punição, a penalidade, e também a restrição da emissão da nota fiscal. Mas isso não deixa de tornar o prazo, né, já obrigatório, tá? Aqui na Sátiva, os meus clientes receberam, né, em julho, né, como se fosse um bookzinho, né, ali com a NCM e já com as regras fiscais vinculadas com aquela NCM, tá? Se tem algum cliente meu aqui que, porventura, no e-mail não achou, não recebeu, fala com a gente, porque a gente tem uma equipe aqui da Reforma Tributária para te atender, tá? Entre em contato com o chatbot, bota lá Reforma Tributária que a gente vai te atender. Mas aos demais, é importante, caso vocês não tenham feito esse movimento, fazê-lo de forma imediata. Todo produto pouco, né, tem que já ter o CST do IBS, CBS, o C-Classe Trib, as alíquotas previstas, inclusive quando tem redução, né, e os valores teste de CBS e IBS, tá? Quem está no Simples Nacional tem uma flexibilização de prazo. Então, quem está no Simples pode começar a regularizar, né, com mais tempo, de forma que em janeiro 27 também vocês estarão obrigados aos mesmos códigos e campos. Posso seguir, Nayara? Sim, vamos lá. Bom, medicamentos com redução de 60. Redução de 60 de CBS e IBS. Então, foca agora, né, na CBS, vamos deixar IBS para depois. Qual medicamento entra na redução, tá? Todo medicamento registrado na Anvisa. Todo medicamento registrado na Anvisa terá redução de 60%. Então, a lei aqui não trouxe uma relação por NCM. A lei trouxe essa condição. Todo medicamento que tem um registro na Anvisa como medicamento, né, ela tem a redução de 60%. Na Anvisa também tem algum produto registrado chamado PPS, Produto para a Saúde. Não é medicamento, então não tem redução, tá? Então tem que ser um medicamento registrado na Anvisa. Farmácia de manipulação, caso tenhamos aqui algumas empresas, também o seu produto na revenda ou na venda, né, porque você produz, né, o medicamento, você também terá redução de 60% nas suas saídas, tá?
Então, na prática, eu considerando aqui uma carga tributária nominal de 28%, né, 19 mais 9, eu tenho uma alíquota efetiva de 11,20%, né? Se eu falar da CBS, né, que é o nosso foco agora para 2027, eu estou falando de uma carga tributária de 3,6%, certo? Então, 9,40%, né? 3,6%. Beleza? Então, olhando para 2027, vendi medicamentos registrados na Anvisa. Qual que é a minha carga tributária nominal? 3,6%, tá certo? Qual que é o meu direito ao crédito sobre esse mesmo produto? 3,6 também. Então, se eu comprei esse medicamento por 100, eu teria um crédito de R$ 3,60. Eu vendi por 200, eu terei um débito de R$ 7,20. O que eu pago nessa operação? 7,20 menos 3,60, que dá 3,60, tá? Medicamentos que ficam de fora, aqueles que foram alcançados pela alíquota zero. Então, nós teremos duas regras, né, para medicamentos. Né, a regra geral, com redução de 60%, e algumas exceções com alíquota zero de CBS. Tá? E o C-Classe TRIB, né, que é o novo código vinculado para essa operação, é esse 2032. Aqui é só informativo, tá, pessoal? Né? Vocês não precisam anotar isso, porque quem for fazer o trabalho com vocês, né, de adequação cadastral, vai ajudá-los nesse ponto, tá certo? Medicamentos com alíquota zero de CBS. Então, entram esses. Medicamentos voltados, né, destinados para doenças raras, para doenças negligenciadas. Aqui tem algumas doenças, tá, que foram exemplificadas, né, como negligenciadas. Não me vem aqui na cabeça todas elas, mas tem esse conceito, tá, na norma, doenças negligenciadas. Então, medicamento voltado para essa finalidade tem alíquota zero de CBS. Medicamentos voltados para a oncologia, né, para tratamento do câncer, diabetes, HIV e AIDS, doenças cardiovasculares e também, né, o farmácia popular, ele continua com benefício, né, de alíquota zero para a CBS, tá certo? Então, pessoal, existe aqui para esses medicamentos uma tendência de redução de custo, porque hoje esses produtos, né, ou parte deles, são monofásicos. Ou seja, se eles são monofásicos, eles são tributados na cadeia, lá na origem. A indústria paga PIS/COFINS sobre eles, né? E quando chegam para vocês não pagam mais, é a alíquota zero na revenda, mas o custo dele está onerado pelo PIS/COFINS concentrado. Então, a tendência agora é que o preço diminua, porque são medicamentos que têm alíquota zero em toda a cadeia de circulação. Tá? Rapidamente aqui, para a gente avançar, tá? São só as regras que eu já estou mencionando. Medicamentos com alíquota zero aqui mencionadas, né? A regra agora vai ser alíquota zero para a CBS, e aqui é a regra atual, né? O PIS/COFINS monofásico. Então, a tendência é que haja um barateamento desses produtos. Demais medicamentos, a mesma coisa, né? Hoje tem uma tributação concentrada na indústria, e agora, a partir de 27, nós teremos uma tributação reduzida a 60%. Então, tem uma tendência também de barateamento aqui. Nutrição enteral e parenteral é um produto que tinha tributação normal, ou que tem, né, tributação normal para PIS/COFINS, e ele agora terá uma redução de 60%. Então, percebam, pessoal, né, o objetivo aqui não é vocês decorarem isso, não é anotarem isso. É vocês entenderem o grupo de produtos que tem benefício, né? Então, o grande desafio de uma drogaria é trabalhar com vários itens, com regras tributárias diferentes. Eu vou ter muitos itens com tributação normal, outros itens com alíquota zero e outros com redução. Mapear isso no sistema é fundamental. E manter isso mapeado, manter isso adequado, né, com monitoramento, é crucial, para que vocês não tenham problemas com o fisco e, sobretudo, para que vocês não paguem imposto desnecessário. Alimento destinado ao consumo humano, por exemplo, esse aqui foi o inverso, né?
um produto que é desonerado de PIS/COFINS hoje, ele passará a ser tributado, com redução de 60%, mais tributado. Então, aqui vai ter, de fato, uma onerosidade, né? Higiene pessoal também é um produto com tributação concentrada, tem agora uma redução, né? Então, existe aqui uma expectativa de redução do preço desse produto, tá? Fraldas, a mesma coisa, é um produto hoje com alíquota zero de PIS/COFINS e que passará a ser tributado com redução de 60% para a CBS. Absorventes e produtos de saúde menstrual, tá? É a alíquota zero hoje e mantém a alíquota zero. Então, percebam, né, mais uma vez, a quantidade de particularidades que tem no mix de produtos que vocês trabalham. Cosméticos já é um segmento que terá tributação integral, tá? Então, olhando para a CBS e IBS juntos no futuro, 28% de débito na revenda. Logicamente, né, eu também terei 28% de crédito na minha aquisição. Perfumaria, a mesma coisa, tá? A mesma lógica dos cosméticos. E aqui, né, as farmácias de manipulação, elas terão, né, como eu já falei, uma redução de CBS de 60%, tá? Pessoal, ponto importante sobre isso aqui que eu mencionei agora é o seguinte. Se vocês compram, porque eu estou falando aqui agora de um crédito de 28 e um débito de 28, né? Mas vamos imaginar que vocês adquiram esse produto, um shampoo, por exemplo. Vocês compram um shampoo de uma distribuidora do Simples Nacional. É difícil, eu sei que é difícil, mas eu tenho que mencionar essa hipótese, né? Vamos imaginar que vocês comprem um produto que vocês vão comercializar de um fornecedor optante pelo Simples regime convencional. Quem está no Simples Nacional, no regime convencional, transfere um crédito tributário muito menor do que as alíquotas nominais que eu estou mencionando aqui agora. Então, a CBS e IBS, estamos falando aqui, né, no futuro, 28%. A CBS, 9%. Né? Olhando só para a CBS, 9%, a tendência é que em 2027, quem estiver no Simples Nacional Convencional vai transferir em torno de 2,5%. Então, quando você comprar um shampoo para revenda de uma distribuidora do Simples, tá? Você vai se creditar de 2,5%. Então, você se credita daquilo que foi efetivamente pago pelo fornecedor na venda. E você vai revendê-lo, você estando no lucro real presumido, você vai revendê-lo pagando 9% de CBS. Então, por isso, repetindo o que eu já falei, ter gestão de perfis de fornecedores agora se tornou estratégico. Porque se você tem fornecedores ali com regime tributário no simples regime convencional, isso será um problema para você, tá? Ou isso pode ser um problema para você. Nayara, alguma pergunta? Essa era uma das perguntas que nós conversamos mais cedo, né, Saulo, sobre o posicionamento das drogarias no mercado com relação a isso. Então eu opto pelo simples híbrido, que vai ter esse aproveitamento de crédito e débito, ou mudo para lucro real presumido, para atender essa exigência do mercado, ou eu fico onde eu estou. Então, como que a drogaria pode, com segurança, definir o que é melhor para ela nesse sentido, já que o cliente dela, na maior parte das vezes, é um CPF que ele não tem interesse nesse crédito? Beleza, vamos lá então. Pergunta importante, é importante que todos entendam, né? O que eu falei agora há pouco é olhando sobre a ótica do fornecedor, né? Então, se eu tenho um fornecedor optante pelo simples convencional, ele vai me transferir um crédito tributário menor. Eu acho que a chance disso acontecer na prática, no cotidiano, é menor, né? Porque eu imagino que os distribuidores eles já estão no regime tributário que não seja o Simples Nacional. Agora, a pergunta da Nayara, ela é diferente. Qual que é o impacto do Simples, né, para quem é a drogaria, né? E a Nayara comentou do Simples híbrido. Eu não comentei do Simples híbrido ainda, tá? Mas eu vou falar agora rapidamente para vocês. A Receita Federal, ela criou uma nova modalidade dentro do Simples. Então, agora, dentro do Simples, eu tenho o Simples convencional. Quem é do Simples aqui vai entender, né? Eu pago tudo dentro do DAS. E ela criou também, agora, o Simples híbrido. Então, no Simples híbrido, eu pago tudo dentro do DAS, exceto a CBS e futuramente a EBS.
elas ficarão por fora, sujeitas ao regime regular da CBS e da IBS, tá certo? Então, quando eu olho para o meu fornecedor mais uma vez, se esse fornecedor está no simples híbrido, pagando CBS e IBS por fora, ele vai me transferir créditos como se fosse uma empresa lucro real ou presumido. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Se ele está no simples convencional, ele me transfere aquele crédito reduzido que eu mencionei. Então, por isso, repetindo o que eu disse, tá? Mapear fornecedor também não é só olhar se ele é do simples ou não, é olhar dentro do simples em qual regime que ele escolheu, se é o convencional ou se é o híbrido, tá? Porque se for o híbrido, ele me transfere o crédito tributário cheio, tá? Com alíquotas nominais. Agora, trazendo o formato de simples híbrido para uma drogaria. A pergunta da Nayara é o seguinte: faz sentido uma drogaria optar pelo regime híbrido? O que é o regime híbrido, então? Eu recolho tudo dentro do DAS e eu pago por fora a CBS e futuramente a IBS, no regime normal de apuração. Ora, o simples híbrido, pessoal, ele só faz sentido quando eu tenho um cliente ou quando eu tenho um volume de clientes que se interessam pelo meu crédito, porque eu estou aumentando a minha carga tributária. Eu estou saindo de uma CBS, talvez ali de 2,5 para uma alíquota nominal maior. Então, pode ser que isso impacte no meu imposto. Só faz sentido eu optar pelo regime híbrido na condição de farmácia, drogaria, se eu tenho uma base de clientes que tenha interesse no meu crédito. Se eu trabalho majoritariamente ou quase 100% com CPF, não faz sentido o regime híbrido para você, tá? Então, nesse ponto específico, mudar do simples não faz sentido, tá? Pode ser que seja interessante mudar do simples para outro regime tributário, porque o simples já está caro, né? Talvez seu faturamento hoje está muito alto, talvez o seu porte não é mais adequado para o simples nacional. Mas eu sair do convencional para o híbrido, eu não vejo sentido para uma drogaria, porque a relação principal dela é B2C, né? Porque ela atende ali um consumidor final que não tem interesse em tomar créditos fiscais. E aí eu vou aumentar minha carga tributária, possivelmente, para atender uma demanda que realmente ela não existe. Ficou claro, Nayara? Ótimo, muito bem. Obrigada. Bom, reforçando o que já falamos, né? Então, o nosso cadastro, ele precisa ter uma mudança real e tem que ser feito isso de uma forma imediata. Revisão de NCM, consequentemente, adequação da CST, agora para IBS e CBS, o novo C-Classe TRIB, redução de alíquota quando aplicável, né? Aplicação das alíquotas testes e o documento fiscal dentro dessa nova conformidade. Aqui um exemplo rápido, tá, pessoal? Então, um medicamento com redução de 60, ele vai ter um código de CST, né, que é o 200, que são 3 dígitos, e vai ter esse código C-Classe TRIB, que são 6 dígitos, né? E com essa descrição. Reforçando o que eu já falei, né? Então, um erro agora na emissão da nota, ela pode virar rejeição, né? E se tiver rejeição, eu posso ter um problema na fila do caixa, entendeu? Então, é um problema que não é só fiscal, é um problema que se torna operacional, né? Você tem um problema de atendimento ali na sua drogaria, tá? Passando rapidamente por isso, aqui não é o nosso objetivo, né? Mas só para vocês entenderem. Quando eu tenho um medicamento vencido, perdido, né? Furtado, eu tenho que emitir agora, futuramente, uma nota fiscal eletrônica de débito. Então, terá um código específico, né, essa nota de débito, porque eu preciso estornar o crédito tributário que eu tive na compra. Bom, se a minha operação de venda não aconteceu, eu não posso acumular esse crédito, né? Eu tenho que emitir uma nota fiscal. E tem um documento, tem um tipo de documento específico para a gente realizar esse estorno, tá? Então, eu só quero que vocês entendam isso, aqui não é o objetivo da gente aprofundar nesse assunto. Da mesma forma, se eu tenho uma recusa ou uma devolução, eu tenho que emitir ou uma nota fiscal de crédito para recusa, né, ou uma devolução.
Então, isso aqui são para hipóteses nas quais a drogaria talvez faz entregas, né? E acontece uma situação desse tipo, tá? Nesse caso, como eu emiti o documento fiscal de venda, eu tive um débito. Se a operação não aconteceu, se ela não concluiu, eu tenho direito a estornar o débito, né? Eu vou me creditar desse valor novamente. Então, emitir o documento fiscal correto, com as classificações corretas, também é fundamental para a gente usufruir desse crédito de volta para a drogaria. Paulo, veio uma pergunta pelo chat. Na análise do meu fornecedor, tem diferença se o fornecedor está localizado em um estado que tem ST ou não aplica ST, em vista ao novo cenário? Acho que o cenário veio justamente para tirar, né? Pode responder, Saulo, por favor. Bom, como eu falei, a ST, ela continua olhando para o ICMS, né? Então, para 27 agora, pessoal, não teremos mudança nenhuma em relação ao ICMS. ST continua da mesma forma, tá? Tem já um movimento de alguns estados retirando a ST de produtos. Então, São Paulo já fez uma varredura, né, e tirou vários produtos, né, da sistemática de ST, como, por exemplo, linha de higiene pessoal. Lá dentro não é mais ST. Mas aqui dentro de Minas não mudou nada, né? Aqui continua tudo como ST, né? E vai continuar assim, talvez, a menos que haja uma revogação, até 2032, tá? Então, comprar de outro estado, de São Paulo, do Espírito Santo, hoje não muda nada em termos de custo financeiro, porque quando a mercadoria ela for internalizada em Minas, eu tenho que pagar ST, porque aqui ela é ST, tá certo? O que pode acontecer operacionalmente falando? Vamos imaginar que tenha um estado que mantém ainda a ST, né, para o medicamento, por exemplo, para o cosmético, né? E existe um convênio entre aquele estado e Minas Gerais. Se tem um convênio, é obrigado que essa empresa fornecedora ela venda com você já com ST embutido na nota. Então você não tem muito trabalho ali, né? Porque o ST já foi embutido, entrou no seu custo, né? E ele já pagou esse ST. Agora, quando eu compro de um estado que não tem mais ST, consequentemente não tem mais convênio com Minas, quem passa a ser obrigado a recolher ST é você na entrada do produto, porque a nota fiscal dele não veio com ST, mas não deixou de ser obrigado aqui em Minas Gerais. Então, nós teremos talvez esse acréscimo operacional, porque antes, como tinha convênio, era mais prático, e agora eu vou ter que fazer o recolhimento olhando, né, para a nota. E isso é um trabalho para sua contabilidade, tá? Ou para a Sátiva, né, de quem eu sou contador hoje. Respondido, Nayara? Ok, vamos lá. Bom, eu falei sobre isso aqui, né? O crédito não nasce apenas porque a mercadoria entrou, né? Ou seja, o crédito não é escritural, ele é financeiro. Então, comprei a mercadoria, né? O fornecedor emitiu o documento fiscal para mim. A condição para eu apropriar esse crédito é que ele pague, né? Que ele pague o tributo. Então, tem mais esse ponto também, né? Então, se nós tivermos um perfil de fornecedores que tem problemas fiscais, né, que é devedor contumaz, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar prejuízo financeiro para vocês. Se ele não pagar o tributo, vocês não farão jus à apropriação do crédito nessa operação. E aqui falaremos de um assunto que talvez muitos de vocês já ouviram, e talvez muitos nem sabem ainda, né? O que é o split payment. Isso aqui, pessoal, é talvez o ponto mais polêmico da reforma tributária, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes técnicos, mas é importante que vocês entendam que isso em algum momento vai acontecer. A previsão inicial era para janeiro 27, mas diante da complexidade tecnológica, isso já foi prorrogado, tá? Então não se sabe quando será implementado o split payment. Traduzindo para o português, né? O que é split payment? É pagamento repartido, tá? Como é que funciona isso? Quando você vende para o seu cliente, ele vai pagar para você através de um meio de pagamento, né? Então, vamos pensar aqui numa drogaria, basicamente é Pix, né? Cartão de débito ou crédito. Quando ele paga você por um meio de pagamento eletrônico, o banco será
obrigado, no ato do pagamento, a segregar aquilo que é tributo e repassar para a Receita imediatamente, e aquilo que é o valor da operação, e repassar para você, empresário, para você, varejista. Então, percebam que o tributo será pago imediatamente na liquidação financeira, né? Pegando aqui um exemplo, né, em valores. Se você vender um produto por R$100 para um CPF, né, ele vai lá, faz o pagamento no cartão, né, por 100. O que vai cair na sua conta vai ser 100 menos o tributo. Então, se o tributo é 20 naquela operação, 20 imediatamente vai para a Receita Federal, né, e 80 cai na sua conta bancária. Então, pessoal, por que que isso é um problema, né? Por que que isso realmente é um fator complicador? Primeiro, porque vai acabar com sonegação, então quem tem sonegação, né, esquece, né, o split payment vai matar isso. Isso, de certa forma, para quem é regular, né, é bom, né, porque coloca todos numa mesma condição, dentro de uma mesma prateleira. Então, todo mundo briga, né, em condições iguais. Agora, qual que é o problema maior que eu vejo aqui? Vamos imaginar o seguinte, uma conta básica, tá? Você vende um medicamento à vista no dia 1/8, e você recebe lá o pagamento, naquele momento, né? Caiu na sua conta via Pix. Naquele valor que você recebeu hoje, tá? Pela lógica de hoje, você vai pagar o tributo sobre aquela operação somente em setembro, no dia 20 de setembro, no dia 25, ou se você não pagar, né? Talvez você não queira pagar o tributo naquele momento, você vai parcelar adiante, né? Nem sabe-se lá quando que esse imposto vai ser pago, né? Então, você recebeu o valor do tributo embutido no seu preço de venda e você utilizou isso como capital de giro, como fluxo de caixa. Isso vai acabar. Então, você agora vai receber um valor imediatamente descontado de futuramente 28% da sua operação, né? Então, quem não se preparar, né, quem não se organizar para esse momento, vai passar por uma dificuldade financeira grande, vai ter um desencaixe financeiro, sobretudo no início, né? E é um desencaixe que pode deixar você em maus lençóis por muito tempo. Então, a empresa precisa se preparar financeiramente para o split payment, tá? Quando vai acontecer? Não sabemos ainda, né? Pode ser que inicie, tá? Em 2027, eu acho totalmente improvável. Janeiro é descartado, né? Mas para 28, para 29 pode ser que ele apareça, tá? Então é importante que vocês tenham consciência disso, que a gente crie formas de talvez acumular um caixa residual nesse início para a gente absorver esse impacto, né, inicial com a entrada do split payment, tá? Saulo, a gente tem duas perguntas aqui. Uma delas é referente às compras parceladas na drogaria, né? Eu acredito que é aquela regra da aplicação do adquirente. Ele quer saber, e quando o cliente parcela a compra em 6 vezes no cartão? Eu imagino que seja assim. E o imposto vai ser pago como nessa forma, já que ele vai ser pago no ato? Você fala se o pagamento da venda foi parcelado ou da compra? Isso, o cliente foi lá na loja comprar e ele parcelou em 6 vezes, né? Aí o adquirente que assumiu esse crédito aí, né? Bom, na verdade, se o cliente pagou, então vamos imaginar o seguinte, a drogaria vendeu e ela parcelou em 6 vezes, né? O split, né, o valor será splitado por parcela. Então, se o cliente paga em 6 parcelas, em cada parcela terá o split proporcional ao valor pago da parcela, tá? Não vai ser uma retenção integral na primeira parcela, isso vai ser proporcional ao valor que o cliente está pagando para você. Certo. Outra pergunta também, que já estava aqui no meu escopo de perguntas para a gente conversar sobre, como você falou, a drogaria agora ela vai ter esse pagamento do imposto muito antecipado do que ela está acostumada. A gente falou aí de um exemplo que você deu de 50 dias, né? Que a gente utiliza esse dinheiro aí do governo e vai pagar o imposto mês que vem. Se mês que vem não der certo, eu posso parcelar mais para frente e a gente não vai ter mais essa possibilidade, né? E a pergunta dele é essa: já existe algum número aproximado em porcentagem? Qual será o impacto para as farmácias e quanto irá aumentar os custos a partir da nova implementação dessa regra? Bom, não tem, na verdade sim, não tem um aumento de custo, né, por conta do split payment, porque o que vai acontecer é só uma retenção antecipada do que você pagaria no futuro, né? Então não existe aqui um impacto
financeiro, um impacto de prejuízo, né? Aumento de custo não terá. O que vai ter, de fato, é uma antecipação. Você tá sendo retido na fonte por um tributo que você pagaria talvez em 50 dias. Entende? Então, é muito mais uma adequação financeira, adequação de fluxo de caixa, revisão do capital de giro, do que propriamente um aumento de custo, tá? Um aumento de custo, de fato, não vai acontecer. Tá, eu não sei se ele fez essa pergunta um pouquinho antes da gente falar do split payment, mas acho que a pergunta dele pode estar relacionada também com o que o Márcio fez no início, né? O que de geral vai aumentar? Porque a gente sabe que para a empresa de serviço a gente vai ter um impacto maior. E para a drogaria, a gente não tem ainda um número específico em percentual, certo? Até porque a gente não tem essa alíquota também completamente definida, certo? Pessoal, é difícil a gente falar aqui que vai reduzir carga tributária, porque a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar. Nós não sabemos, né, como eu já falei agora há pouco, se a indústria vai repassar o preço menor, né, por conta da desoneração tributária que ela terá ou não. Então, pensando numa lógica concorrencial, né, onde eu tenho concorrência, competição, a tendência, de fato, é que haja uma redução de preço. Mas, né, a gente não sabe como é que o mercado vai operar. Então, quando eu olho, tá, para o segmento comercial, eu imagino que vai ter uma redução de preços. Mas, assim, eu não posso cravar isso, tá? Eu imagino que o preço vai chegar menor para vocês. Primeiro, porque eu não tenho mais IPI, né? Então, para muitos produtos, nós teremos realmente a desoneração do IPI. Eu não terei mais tributação concentrada, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. E um ponto importante que eu também não falei, né? Hoje, o tributo, o PIS/COFINS e o ICMS são tributos calculados por dentro. Ou seja, antes de calcular o tributo, eu preciso embutir o tributo no preço do produto. E sobre esse preço embutido, eu calculo o tributo. Então, vocês concordam que existe um tributo sobre tributo, né? Acaba que a minha alíquota nominal não é aquela alíquota nominal, né? Ela aumenta. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que eu vou vender a R$ 100, mas se eu tenho que embutir o ICMS 18% sobre aquele valor, a minha base de cálculo ela é ajustada para 120, 122. E sobre essa base ajustada que eu calculo 18%. Então é absurdo, mas você acaba pagando imposto sobre imposto. É assim que funciona hoje. A reforma tributária ela vem para corrigir essa distorção. O tributo agora é calculado por fora. Então, eu não tenho que embutir o tributo dentro daquele preço, tá? E isso, naturalmente, faz com que a carga tributária efetiva, ela reduza. Então, por todos esses motivos, pessoal, eu creio, tá, pela técnica, pela matemática, que o produto chegaria mais barato para vocês, tá? E pela sistemática de crédito tributário e de débito que vocês terão, eu entendo que o produto chegaria mais barato para o consumidor final. Mas a gente não consegue cravar isso porque a dinâmica de um mercado é muito complexa, né? A gente não sabe se as empresas, se a indústria, se o distribuidor vai absorver parte desse decréscimo na margem de lucro dele. Então, essa é a verdade. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês? É a gente fazer simulações. Então, é a gente, por exemplo, pega o produto hoje. Quanto que vale o produto hoje? A gente faz uma simulação expurgando desse preço o que é tributo atual. A gente chega no preço líquido e a gente faz toda a reprecificação com base na nova dinâmica da reforma tributária. Para a gente entender, traduzindo em números, se esse produto, de fato, ele terá uma redução. Tá? Eu acredito, sim, que vai acontecer essa redução. Tudo bem, Nayara? Ok. Tem mais uma pergunta do Márcio aqui. Já pagamos a ST antecipada, essa vai acabar. Aí vai entrar o split payment. Vai ficar quase igual ou estou errado? Em termos de antecipação do pagamento, vai ficar quase igual. Só que assim, na minha análise, Márcio, é um ponto legal que você trouxe. Na minha análise, o ST, ele é pior ainda, porque você paga o imposto na compra, né? Então, a mercadoria fica estocada, né, ainda por um certo tempo, por um certo dia, por alguns dias, e você já pagou o ST. O split, ele vai acontecer no ato da venda, né? Então, pelo menos o caixa, né, o financeiro já entrou no seu caixa. Então, eu ainda vejo, né, comparando as duas sistemáticas, o split um pouco menos devastador, tá, do que o ICMS ST.
Ok, vamos lá. Eu falei para vocês agora há pouco que se o seu fornecedor não pagar o tributo, você não pode fazer apropriação do crédito. Então, a Receita Federal, entendendo que isso pode ser um problema, ela criou uma nova modalidade de extinção, tá, do tributo, que é o RAD, recolhimento pelo adquirente. Então, na prática, em vez do seu fornecedor pagar o tributo, você pode pagar por ele e você faria jus àquele crédito. Tá? Então, você não fica condicionado à regularidade, né, ao compliance fiscal do seu fornecedor. Então, existe essa nova modalidade, tá, que é o RAD. Então, como que funciona hoje? Pela regra geral, o próprio fornecedor, né, ele é responsável pelo pagamento, né, do tributo dele na apuração. Agora, eu tenho uma nova modalidade, que, né, como eu já falei, eu imagino que isso vai demorar muito para ser implementado, que é o split. Esse split ele vai ser feito automaticamente no pagamento, né, na liquidação financeira. Enquanto o split não estiver ainda em vigor, nós teremos a opção pelo RAD. Então, você chega para o fornecedor e fala o seguinte: olha, eu prefiro pagar o seu tributo do que você pagá-lo, né? Então, isso não significa que você vai ter aumento de carga tributária, né? Porque o que você pagar, você desconta dele. Então, se na nota fiscal dele, emitida contra você, eu tenho o valor do produto de 20, o valor do produto 20, o valor do produto 80, 20 do tributo e valor total R$ 100, né? Então, imagina que teve uma venda de R$ 100 para você de um produto, né? Se o produto é 80, você paga para o fornecedor 80 e você recolhe para o fisco os 20 do tributo dele. Então, você recolheu por ele aquele tributo e você vai descontar, logicamente, do pagamento que você deve a ele, tá? Então, a lógica do RAD, ela é basicamente isso. Como ela será operacionalizada, ainda não sabemos, né? Dependemos ainda da divulgação mais clara desses mecanismos. Mas só quero tranquilizá-los, né, que essa é uma possibilidade diante, talvez, de um eventual inadimplemento pelo fornecedor. Bom, então, como eu já falei para vocês, né, pessoal, os documentos que vocês emitem, né, os documentos que são emitidos contra você, né, vai tudo passar por uma consolidação mensal. Então, olha só o nível de tecnologia e automação que a reforma tributária vai trazer. Imagine o seguinte: toda nota fiscal emitida contra a sua empresa, a Receita Federal vai conseguir capturar automaticamente o crédito tributário que você terá. Então, toda nota emitida contra você, ela vai enxergar qual que é o crédito naquela operação. Da mesma forma, quando você emitiu o seu cupom fiscal, ela vai enxergar o débito. E ela vai entregar para você uma apuração assistida, pré-pronta. Então, veja como a Receita Federal agora, ela criou um ambiente de monitoramento em tempo real da sua operação, né? Então, o Brasil aqui, sem entrar no mérito político, tá? Mas o Brasil realmente é uma bagunça mas o sistema de arrecadação do Brasil é, de longe, o melhor do mundo, tá? Porque aqui, para arrecadar tributo, a gente realmente é fera, tá? Então, a sua apuração será automaticamente pré-preenchida e assistida pela Receita Federal. Vai caber ali ao contador, né, fazer validações, né? O contador tem que continuar fazendo uma auditoria daquilo ali para entender se não está faltando nenhum problema, se talvez algum fornecedor não emitiu contra você uma nota com códigos errados e isso ocasionou uma perda do crédito. Então, situações como essas ainda serão validadas por nós, né? Mas a apuração vai vir pré-pronta, né? Então, vai, de certa forma, simplificar o trabalho. Pessoal, peço uma atenção importante aqui, tá? Aqui é um ponto crucial em relação à CBS. Vamos imaginar o seguinte: as drogarias que estão aqui, optantes pelo lucro presumido, por exemplo. Quem está no lucro presumido nunca ouviu falar, né, de sistemática de débito e crédito. Então, quem está no presumido paga ali um percentual fixo sobre o faturamento, né?
É assim que funciona a dinâmica no presumido. A partir de 27, isso vai mudar, né? Então, a CBS vai ser débito-crédito. Então, o que vai acontecer, né, numa empresa lucro presumido, por exemplo? Eu vou ter estoques, né, em 31 de dezembro de 2026, eu vou ter um saldo de estoque, cuja mercadoria eu não me apropriei de crédito, porque não era a minha sistemática, né? Eu não aproprio crédito. E em janeiro 27, em diante, eu vou ter débito de CBS quando eu vender essa mercadoria que está no estoque. Então, olha só, uma possível injustiça que eu teria aqui, né? Eu debitaria CBS sobre a mercadoria que eu tinha no estoque, comprada em 2026, e eu não fiz jus a esse crédito. Então, para a gente mitigar esse problema, a Receita, ela autorizou, nada mais do que obrigação, autorizou a apropriação de crédito presumido de CBS, tá? Então, atenção para as empresas do lucro presumido, porque vocês terão, né, que fazer em 31 de dezembro de 2026, não só presumido, tá, pessoal? Lucro real também, vou explicar daqui a pouco. Então, vocês terão que levantar um inventário em 31 de dezembro de 2026. Um inventário item a item, com a classificação correta, tá? A NCM correta, para que a gente, né, juntos, façamos a apropriação desse crédito de direito que você tem no seu estoque, tá? Então, olhando aqui para esse quadro para vocês entenderem. Se vocês tiverem no estoque, nessa data, produtos tributados pelo PIS/COFINS no regime regular, a empresa optante pelo lucro real, ela não terá direito a crédito presumido. Porque se eu sou lucro real, eu já me apropriei desse crédito na aquisição. A lógica da tributação do PIS/COFINS é assim hoje. Então, se eu sou lucro real, eu já me creditei desse PIS/COFINS quando eu comprei. Quem é lucro presumido, como eu falei agora, não apropria crédito. Então, agora ela terá direito a esse crédito presumido, tá? Porém, quem hoje, né, ter em estoque o PIS/COFINS monofásico e grande parte do produto que vocês vendem, tá, é PIS/COFINS com tributação monofásica. Então, aqui é um ponto de atenção grande para quem é lucro real e presumido, tá? Você terá direito a crédito presumido sobre essa mercadoria que tem tributação concentrada. Beleza? Então, por isso que levantar o inventário correto é fundamental. É importante que levante o relatório item a item, com exatidão de quantidades, para que o crédito seja apropriado de uma forma adequada, tá? Aquele produto que foi adquirido com alíquota zero, então aqui é importante uma distinção muito grande, tá? Porque eu tenho medicamentos que, por mais que eles sejam revendidos à alíquota zero na drogaria, eles possuem tributação concentrada na indústria, tá? Esse caso me dá direito a crédito. Agora, eu tenho aquele medicamento que tem alíquota zero na cadeia inteira, né? Porque ele é beneficiado. Então, esse tipo de medicamento, ele não gera crédito para ninguém, porque ele não teve tributação anterior na cadeia, tá? Então, olha a importância da gente separar o estoque de uma forma correta, beleza? Então, ponto de atenção para vocês, para que vocês não deixem dinheiro na mesa ainda em 2026, tá? O inventário tem que ser feito nessa data. Qual que é o crédito que eu tenho? Sobre as operações que vão me gerar crédito, eu tenho um percentual de 9,25 de crédito que eu posso aproveitar em 12 parcelas, tá? Mensais e sucessivas. Então, aqui desculpa a palavra, uma baita sacanagem da Receita, porque, teoricamente, se eu comprei o produto, eu deveria ter direito ao crédito imediato, né? Mas ela só permitiu que você se aproprie desse crédito levantado em 12 parcelas mensais e sucessivas. Tá certo? Posso tocar, Nero? Vamos? Bom, e para quem é no Simples Nacional? Para quem está no Simples Nacional, nós teremos duas situações, né? Eu tenho o regime convencional, como eu falei, e eu terei o regime híbrido, né, que é recolher a CBS por fora. Eu já falei que eu entendo que para a drogaria não faz sentido ela entrar no regime híbrido, né, porque ela não tem ali uma carteira de clientes que queiram e tenham interesse no crédito tributário.
Então, para a empresa optante pelo Simples, né, no regime convencional, ela, logicamente, não terá direito a crédito presumido, porque ela não está sujeita a uma sistemática de débito-crédito para a CBS. Então, para você, drogaria, que está no Simples Nacional e que, porventura, vai continuar neste regime tributário, você não tem direito a crédito sobre o seu estoque, tá certo? Bom, então o que que precisa ser recalculado, né, pessoal? Custo de compra. A análise agora de toda a empresa, sobretudo aquela que não está no Simples, é olhar para preço líquido, tá certo? Então, o que que é preço líquido? É eu olhar para a nota menos o crédito que aquela operação me proporciona. Então, isso é preço líquido, tá? Então, a nossa análise precisa se basear agora em preço líquido. Porque se você tem uma situação de concorrência, você tem dois fornecedores ali. Um optante pelo Simples, que tem um valor da operação de R$ 100. Ele te transfere 4 de crédito. Então, o preço líquido dele é 96. A outra empresa, o outro concorrente fornecedor, ele tem o preço de 110, mas ele transfere 20 de crédito, porque ele está no regime regular. O preço líquido dele é 90. Então, qual que é mais vantajoso? O fornecedor B, mesmo tendo um preço final maior, porque o custo dele, para mim, vai ser menor. Então, é importante que o empresário agora, ele comece a olhar, né, para a dinâmica de compra agora sob uma nova ótica, tá? O valor final da nota é menos importante do que o preço líquido da nota, tá? Então, a gente tem que ter uma gestão de créditos, né? Quanto será apropriado, quando que esse crédito será apropriado. Temos que ter conformidade fiscal na venda, né? Então, o item tem que estar 100% regularizado, e isso aqui é um ponto muito importante para a drogaria, que trabalha com mix de produtos muito diverso. E, como eu falei, pessoal, a gente tem que preocupar com a margem. Então, como que eu vou saber qual que é o impacto da reforma tributária no meu preço, na minha margem e no meu resultado? Nós precisamos fazer um trabalho que traduza tudo isso em números. Não tem como a gente falar aqui do impacto, tá? Sem a gente olhar para o número da drogaria e refazer simulações de cálculo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, pessoal, porque aqui não é uma questão didática, tá? Não vai ser assim na prática. Mas só para vocês entenderem, veja que olhando para a nova realidade, né, tributária, pela conta técnica, o produto final ele ficaria mais barato do que o produto atual, tá? Pelo regime monofásico. Mas, como eu falei, isso aqui pode ser influenciado por vários fatores, né? Depende da dinâmica de mercado, tá? Mas olhando pela matemática, o novo regime ele tende a baratear o preço final, tá? Então, rapidamente também já falei sobre isso, tá? O estoque ele tem que ter um ponto de atenção muito grande, tomar cuidado com o processo de baixa, né, na hipótese de vencimento, de quebra, de furto, de roubo. Cada operação ela está sujeita à emissão de um documento fiscal próprio para a gente estornar o crédito que foi apropriado, né? E também nas operações de devolução, recusa e perda. Temos que emitir o documento fiscal correto para a gente ter direito ao estorno do débito. E, finalizando aqui, né, sobre esse assunto de cadastro, o ERP, né? Então, a Nayara não sabe se tem alguém da Automatiza aqui para dar um pitaco, mas a importância do ERP estar adaptado, tá? Em várias frentes. Questões cadastrais, como já falamos, processo de compras, né? Você tem o mapeamento no ERP do perfil do fornecedor, gestão do crédito, gestão do estoque, né? Precificação, né? Tem que ter uma precificação muito adequada, muito ajustada dentro do sistema também, para que vocês não tenham um impacto na margem de lucro. Cuidado com o PDV, né? Quando você emitir o documento fiscal, tem que ter ali uma tributação específica, item por item, porque eu vou ter item com alíquota zero, com redução e tributado integralmente. Adequação na emissão do documento fiscal.
Adequação no processo financeiro também. Então, assim, o RP, ele tem também uma etapa, né, uma responsabilidade importante nesse processo de adequação para a reforma tributária, tá? Então, são várias áreas, né, trabalhando juntas na reforma. A reforma, como eu falei para vocês, ela não é uma reforma focada unicamente na área fiscal, né? Ela impacta não só a área fiscal, ela impacta toda a contabilidade, impacta cadastro de produtos, né? Impacta o setor de compras. Quem faz compra, né? Se não for você, empresário, que faz a compra, quem faz compra tem que entender da reforma tributária, porque senão ele deixa o dinheiro na mesa também. Tem que ter, agora, quem vende, né? Então, a gente precisa entender, né, da nova dinâmica de precificação. E também, né, como eu falei, a operação de TI precisa caminhar junto com essas áreas. Tá certo? Para complementar sobre o sistema, como eu falei com vocês mais cedo, lá no SIGRED hoje, que é o sistema para quem é já cliente da CompreCert, a gente tem um webinar que eu realizei ele no começo do ano, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro, com o Imendes, que eu acho que o Imendes está aqui com a gente hoje, acho que, se eu não me engano, é o Gustavo que está aqui. O Imendes, ele faz essa, como se diz, ele acopla dentro do sistema, não só do automatismo, mas de vários ERPs, para fazer essas atualizações corretas, assertivas, né, de todos os campos aí possíveis da tributação do produto. É isso, né, Gustavo? Oi, boa tarde, Nayara. Exatamente isso. Hoje nós já temos hoje todas essas informações que são necessárias inclusive, há 2 semanas atrás, né, como o Saulo comentou, nós tínhamos aí, fechamos a sexta-feira, todo mundo aí contando que na segunda-feira, dia 3 de agosto, nós teríamos cupons fiscais rejeitados pela ausência de algumas informações em relação ao IBS e CBS. No sábado de manhã, né, o governo revogou essa possibilidade de rejeição. Eu acho que ficou um recado mais ou menos assim, ó, olha se eu quisesse. Então, como o Saulo bem comentou, esse prazo ele não foi estendido, foi suspenso provisoriamente a punição e rejeição, mas ele pode voltar a qualquer momento. Então, nós temos hoje integrado a grande maioria dos softwares, e Automatiza é um desses casos, onde de maneira automatizada e integrada, todos esses cadastros fiscais e tributários, eles são inseridos de maneira automática dentro do sistema. O ponto aqui que eu gostaria até de trazer um reforço é que, assim, ter o módulo gestor tributário contratado, tá? Ele não é uma premissa de que seu cadastro esteja correto. Então, é muito importante, de tempos em tempos, fazer uma atualização, porque essas classificações fiscais e tributárias, elas mudam com muita frequência. Então, não basta só implementar uma única vez, rodar uma atualização, né, e achar que está sempre correto. É bom sempre fazer uma visita nesses pontos e garantir que ele realmente esteja sempre atualizado. Ok. Paulo, e outra questão também é que a gente ainda está nesse momento de esperar essas alíquotas efetivas que vão ser lançadas, e o governo, acredito que por um período pré-político de eleição, né, a gente não vai ter tão cedo, não é isso? Expectativa novembro, tá, Nayara? Pode ser que saia em outubro também, mas fato é que toda a simulação que for feita agora, né, agora, setembro, ela vai ser baseada em alíquotas estimadas. Mas eu considero crucial que a análise seja feita, porque se eu tiver alguma adequação de alíquota, ela será muito pequena, tá? Então, a expectativa é ficar próximo daquilo que eu já mencionei, 9,19. Então, quando a alíquota sair, a gente faz um ajuste da premissa que a gente já desenvolveu. Se eu deixar para fazer toda a análise no fim do ano, pode ser que a gente comece atrasado e a gente não chegue preparado para janeiro. Então, o que eu quero provocar aqui em vocês não esperem a alíquota sair, não esperem muito tempo para que vocês se preparem para adequar, né, para a reforma tributária. Quando eu falo adequação, eu não falo só de cadastro de produtos, né? Eu falo de revisão de preços, impactos na margem, para que vocês preservem também a rentabilidade da drogaria. E também, Saulo, escolha do regime tributário, se eu não me engano, agora em setembro a gente tem uma abertura, né, da janela para o simples das opções, não é isso? Quem está no Simples,
ou quem pretende migrar para o Simples, a janela de opção agora antecipou para setembro, né, de 1 a 30, tá? Quem pretende ir para o regime híbrido do Simples, né, eu falei aqui que eu não considero importante, mas talvez alguém aí tenha uma situação muito particular que acha que o híbrido será interessante, também em setembro, tá? Para quem está no presumido ou no real, que pretende ficar nesse regime tributário, não muda nada, tá? Então, a sua janela de opção, de mudança, seria normalmente em janeiro. Mas para quem tem pretensão em optar pelo Simples, realmente a janela agora em setembro, tá? Ok, vamos seguindo. Então, repetindo o que já foi falado, né? Antes de 27, nós temos que revisar cadastro de produtos, as NCMs dos produtos precisam estar 100% regulares, revisar códigos CST e C-Classe TRIB, revisar o ERP, né, entender se ele já está adequado, né, para a realidade da reforma tributária, o PDV também, e todo o processo de estoque que nós mencionamos aqui, inclusive, né, tomando cuidado com o estoque de abertura, para você fazer jus à apropriação dos créditos que lá estão. Né? Mais uma vez, chamando a atenção de vocês, tá? A reforma tributária começa no cadastro. Não adianta a gente fazer conta, fazer simulações, se lá no sistema o cadastro estiver irregular. Então, foquem no cadastro, tá? Estamos aqui 5 minutos, né, para a gente finalizar. Eu só quero provocar vocês nesses pontos, né? Se hoje, né, vocês fizeram, né, um movimento de adequação, se vocês já estão num cenário de preparação, né? Se vocês estão perdidos ainda, né, eu acho que a maioria está, e é normal, né? Muitos talvez ainda nem conheciam a regra geral, né, da reforma tributária, mas fato é que vocês precisam, tá, nesses próximos dias, nas próximas semanas, entender, né, qual será a nova carga tributária efetiva, né, que a reforma tributária vai trazer, o quanto você gera crédito para seus clientes, para vocês é pouco relevante, mas o quanto você toma de crédito é fundamental. Então, gestão de créditos na compra agora é uma nova, um novo planejamento, é uma nova estratégia. Simulação de cenários, né? Como ficará o cenário da drogaria para 2027? Vale a pena manter esse regime? Qual que é o impacto da CBS que eu terei, né, com a nova lógica de tributação? Então, a simulação é fundamental. Qual que é o impacto na margem? O que eu tenho que fazer para preservar o meu resultado, né? Porque eu não posso deixar o novo tributo comer o meu resultado, né? Então, a gente precisa realmente reformular, revisar preço, né? Revisar margem para a gente manter a rentabilidade. Revisão de fornecedores, clientes não, né? No caso de vocês não, mas revisão de fornecedores, né? Porque se eu tenho fornecedor que é do Simples Nacional, ou se eu tenho fornecedor que tem inadimplência fiscal, ele pode ser um problema para mim. Validação de documentos fiscais, né? Mais uma vez, revisão de cadastros para que o cupom fiscal ele seja emitido de uma forma correta. E capacitação do time. Então, as pessoas que fazem parte desse processo, de alguma forma ou de outra, elas têm que conhecer as noções básicas da reforma tributária, tá? Então, rapidamente, a Sátiva, ela criou, né, um programa de implementação da reforma. A gente percebeu, né, que existe uma dificuldade grande do empresário hoje em entender os impactos dela. Então, a gente criou um programa para ajudar o cliente a implementar a reforma tributária na empresa dele até dezembro de 2026. Então, nosso trabalho contempla em realizar um diagnóstico completo, um planejamento, né, uma adequação, né, de vários processos e também um acompanhamento dessa implementação ao longo do tempo, tá? Então, o meu papel, pessoal, junto com vocês, é ajudar vocês a avaliar os impactos da reforma. Nós faremos juntos, tá, simulação de cenários para entender o melhor caminho, né, para a sua empresa. Vamos identificar riscos e oportunidades. Ajudaremos vocês, né, eu acho que esse é o ponto-chave. Ajudaremos vocês a preservar a rentabilidade. Vamos ajudar vocês na conformidade fiscal, né, adequação de processos e documentos e na capacitação das equipes, das pessoas que trabalham, né,
nessas áreas que serão impactadas e acompanharemos a jornada de transição também, tá certo? Então, está aqui, né, um pouco do nosso trabalho, não vou entrar em detalhes aqui do escopo, tá? Mas a gente tem um módulo de diagnóstico, onde a gente vai ajudar vocês na simulação de cenários, na adequação fiscal com todos os códigos, né? No mapeamento dos fornecedores, porque agora isso é estratégico, né? E teremos com vocês várias entregas importantes que vão prepará-los para a reforma tributária. Faremos todo um trabalho de acompanhamento com vocês, né? Ajustes preventivos de algum planejamento tomado, correção de rota, atualização de premissas e também alguns entregáveis, né, sobre esse acompanhamento. Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Para uma drogaria é fundamental. A drogaria precisa entender o impacto no preço do produto com reforma tributária. E a gente está aqui para ajudar vocês em relação a isso, tá? Então, faremos um trabalho com vocês de reposicionamento de preços para os casos em que são aplicáveis. Se for o caso, recomposição de margem, para que a gente sempre proteja a rentabilidade, tá? E faremos com vocês esses entregáveis aqui. Ô, Saulo, posso falar? Pode? Me pintou uma questionamento aqui. Essa receita é federal. E os estados, cara? Os estados podem, cada um, continuar inventando suas regrinhas particulares para bagunçar mais o mercado ainda? Ou nós vamos ter só essa regra federal? Ponto, acabou. Perdão, seu nome? Márcio. Márcio. Bom, para a gente voltar um pouquinho, né? A CBS, ela substitui PIS/COFINS, certo? Então, a CBS é um tributo que terá arrecadação pela União. A IBS, ela substitui o ICMS. Então, quem receberá o produto da arrecadação da IBS serão os estados, tá? Mas a regra geral da IBS, ela será uma só. O que pode acontecer, Márcio, é ter uma variação de alíquota de CBS para cada estado. Isso pode acontecer. Mas o impacto para vocês, né, que vende ali para consumidor final, é zero, né? Porque vocês não fazem vendas interestaduais, né? Se eu vendesse um produto para Minas Gerais e se eu vendesse o mesmo produto para São Paulo, por exemplo, poderia ter uma variação na alíquota de IBS. Isso poderia acontecer. Mas para a drogaria, que é B2C, né, o impacto disso é praticamente zero. Tá certo? Então, resumindo, cara, a tendência é que a normatização da IBS, pelo menos assim, ele foi idealizado assim, tá? A normatização ela é idêntica para todos os entes federativos. Mas originalmente o ICMS também era, né? E ele virou esse manicômio tributário que a gente conhece. Então, vamos torcer para que com a IBS seja de fato diferente. Saulo, aqui é o Reginaldo, Saulo. Eu queria só ressaltar um pouquinho o seguinte, hoje o que acontece, né? Aí no mercado farma, as grandes redes, elas acabam abrindo CDs em estados, né, que entre aspas são paraísos fiscais para que eles possam fazer a venda. Com isso, né, com essa situação de todos os estados estarem com a mesma alíquota, isso acaba diminuindo esse benefício que eles têm, correto? O que acontece hoje? Muitos centros de distribuição, eles foram criados, eles foram instalados em regiões que oferecem incentivos fiscais. Então, muita estrutura empresarial foi instalada em regiões focando economia tributária. Porque cada estado hoje define a sua regra e o tributo, ele é devido hoje no local de origem, né? Então, quem vende o produto ali, ele paga o tributo para aquele local, para aquele estado. A lógica da reforma tributária mudou de forma que agora o tributo, ele é devido no estado onde o produto foi consumido. Então, essa mudança matou a questão da guerra fiscal, a questão de fornecer incentivos para CDs para se instalarem em alguma região ou outra, né? Eu não estou dizendo que não vai ter mais CDs, tá, Reginaldo? O CD ele vai continuar existindo muito por uma questão logística, né? Uhum. Pode ser que ele faça sentido por outros motivos, mas não mais pelo tributário. Realmente, pelo tributário, agora, as empresas que talvez estão instaladas em algum local, ao longo dos anos agora, ela terá que revisar se faz sentido, né,
estrategicamente manter aquele CD naquela mesma região. Por que isso que eu estou falando? É porque agora a questão da gestão da loja, né, e essa gestão tributária, né, dos créditos e dos débitos que a loja vai ter, é que vai ser essencial. O cadastro, igual você sinalizou, cadastro de produto, né, isso vai ser essencial. A precificação vai ser essencial, porque a competitividade que as grandes redes talvez vão buscar vai ser a questão contábil dessa gestão tributária. Eles vão estar especialistas nisso, né? E nós, como lojas, né, participando de rede ou lojas individuais, elas vão ter que estar atentas a isso, a essa tributação e buscar esses créditos todos que vão ter no mercado. Eu acho que é nesse sentido agora que a gestão ela vai ser fundamental para o negócio. Perfeito. Não existe mais aquele empresário que delega para o contador, né, realizar a apuração do imposto, porque a apuração do imposto ela começa até no orçamento, Sim. até na decisão de compra, né? Uhum. Então é por isso que eu estou dizendo, né, mais uma vez, que o empresário precisa entender a lógica básica. Eu não quero que vocês entendam aqui, pessoal, aprofundamento, de forma aprofundada a reforma, mas a lógica básica, né, as normas gerais da reforma, vocês têm que entender, tá? E é por isso que dentro do meu módulo de trabalho, de programa, a gente tem um módulo só de capacitação, para que a gente prepare vocês, tá, do setor de compras, suprimentos, né, da área de vendas, para essa nova dinâmica de tributação, tá certo? Sim. Então, é isso, tá? O que eu quero oferecer para todos vocês é um trabalho de mais conformidade fiscal, mitigação de riscos, melhor uso da gestão dos créditos nas entradas, adequação dos documentos fiscais, apoio na adequação operacional junto com o pessoal do sistema, né? Um apoio na preservação das margens, que é fundamental, né? Preservar a rentabilidade e ajudá-los na capacitação, tá? Então, esse é o produto, é o programa que eu estou oferecendo para quem precisar realmente de apoio nesse momento desafiador, tá certo? Então, só para finalizar aqui, para quem tem interesse, tá, em conhecer um pouco mais do produto, nós temos aqui uma página, acessem pelo QR Code, que ele vai jogar para vocês para uma página, e lá vocês vão ter opções, né, de chamar o meu time comercial para explicar com mais detalhes esse produto para vocês. Pode falar. Ô, Saulo, dentro do que o Reginaldo falou, da geração de créditos para dentro da empresa, por exemplo, eu vou trocar meu carro, seria interessante eu colocar meu carro dentro da empresa? Vou comprar um terreno, eu coloco o terreno da empresa, vou comprar uma geladeira para casa, eu compro no CNPJ, seria isso? Não, porque existe um princípio, né, de autonomia. Então, uma coisa é você, CPF, outra coisa é a sua empresa, tá? E a norma, ela é muito clara em dizer que o direito a crédito são para despesas operacionais. Então, o seu carro pessoal, tá? E a norma deixa muito claro isso, ele não gera direito a crédito de CBS, tá? Agora, comprei um carro para fazer entregas, comprei uma moto voltado para entregas. Logicamente que, nesse caso, a moto tem direito a crédito, entendeu? Então, comprei a moto, ela integralmente me gera crédito imediato, tá, de CBS. Agora, comprar um carro pessoal, realmente você não pode se apropriar desse crédito. Entendi, tá bom. Estou à disposição, tá, para dúvidas, caso tenha mais alguma, Nayara. Eu sei que o tempo estendeu bastante, né? Está um pouquinho cansativo, mas acho que era importante a gente esclarecer, né? E só para esclarecer também, a gente vai marcar outros momentos desses, né? A gente vai divulgar mais vezes até esse momento de transição, não ser mais de transição, né, Saulo? E sim, chegou e é isso. A gente se preparar como empresário, então, tanto a Sátiva quanto o Grupo Compre Certo, a gente está aqui disponível para estar ajudando vocês nesse sentido, tanto na parte de contabilidade, tanto na parte de consultoria financeira, de preço, que é uma parte muito importante. Para os clientes que são da Compre Certo, a gente já tem um webinar falando dentro do sistema sobre o ERP específico, né, que é o nosso sistema PDV, com a Mendes também, que hoje o Gustavo bem representou aqui junto com a gente, então nós vamos ter outros momentos para falar disso. Não queimem a cabeça com tributês, né? Vamos, igual o Saulo falou, não é entender ao fundo, não é o objetivo, mas vocês saberem o mínimo para terem a dúvida de perguntar para o contador, para quem for ajudar vocês,
ó, isso está correto, isso não está, eu ouvi falar que vai acontecer isso, deixar vocês no nível da dúvida, tá bom? Então, vocês têm os nossos contatos, o contato que enviou para vocês, né, tanto por e-mail, tanto por WhatsApp, nosso link de hoje. O Saulo também já colocou o QR Codezinho deles para vocês pegarem, podem nos chamar. E é isso, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Ok. Queria agradecer Chat, ao Saulo, viu, Saulo, pelo apoio aí, para a gente poder esclarecer, e nós vamos utilizar vocês aí mais vezes para nos ajudar. Estamos à disposição. E caso alguém que esteja aqui queira me chamar, tá, pegar meu contato com a Nayara para tirar alguma dúvida pontual, também, sem problemas, tá? Sem compromisso, estou aqui à disposição para ajudá-los também. Ok. Certinho, então, muito obrigada ao Saulo representando a SATIC e toda a equipe da Comprecerto também, que a gente trabalhou junto para poder trazer vocês para esse momento hoje. E é isso, pessoal, até a próxima. Obrigada, viu, gente? Tchau. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.